Querido irmão e irmã, abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 3, verso 4 e 5. Evangelho de Lucas, no capítulo 3, o verso 4 e 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, os versos 4, 5 e 6. Lucas 3, do verso 4 ao 6. Achamos o texto? Vamos ler então. Eu quero que você, antes de ler, feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, antes de sermos ministrados pela sua palavra. Pai, nós queremos aqui nesse momento dedicar ao Senhor mais uma vez essa ministração da tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, nesse momento, através do teu Espírito Santo, falar ao coração de cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece as necessidades de todos nós. E tu sabes, ó Deus, daquelas situações que têm que ser transformadas nos nossos corações. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o teu mover, o mover da tua graça, possa quebrar toda e qualquer cadeia que porventura possam estar prendendo as nossas vidas. Que haja libertação, transformação para a glória do nome de Jesus, em quem nós oramos. Amém. Aqui em Lucas, no capítulo 3, versos 4 ao 6, diz assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém. Preste atenção, queridos. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês a mensagem do profeta Isaías, que Lucas também transcreveu nessa passagem. E a minha palavra nessa noite é sobre atitudes que promovem a vitória. Qualquer pessoa que queira alcançar vitória na sua vida, seja na vida pessoal, sentimental, profissional, relacional, ela precisa tomar algumas atitudes para que essa vitória possa de fato se manifestar na sua vida e na sua caminhada. A vitória, ela é algo extraordinariamente maravilhoso, mas ela não acontece sem que nós tomemos algumas atitudes na nossa vida. Às vezes as pessoas sonham com realizações, com conquistas e com vitórias, e muitas dessas pessoas que sonham com essas realizações, às vezes não as alcançam, às vezes não conseguem alcançar essas realizações porque faltam na vida delas atitudes. A maior vergonha que podemos experimentar na vida não é a derrota. A maior vergonha que podemos experimentar na vida é que, por exemplo, a santidade que ensinamos, ela é anulada pelo nosso modo de viver. Existe hoje, e aqui está a razão da derrota de muita gente, existe hoje um divórcio entre o que as pessoas que dizem conhecer Jesus, existe um divórcio entre o que elas afirmam e o que elas fazem. E por isso promove uma derrota muito grande na relação delas com Deus, com Cristo, e na relação delas com o Espírito Santo, e na relação delas de umas com as outras. Quantas pessoas afirmam conhecer Jesus, quantas pessoas afirmam crer em Deus, mas quando você vai examinar essas pessoas, existe um divórcio entre o que falam e o que fazem.
E isso promove derrota na vida da pessoa. Hoje as pessoas não vivem o que pregam e muitas vezes elas pregam o que elas não vivem. E não há nada mais escandaloso nos céus do que um crente, por exemplo, viver sem santidade. Lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 4, a palavra de Deus nos diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Quando uma pessoa deseja alcançar uma vida vitoriosa, ela precisa entender que a santidade, que o relacionamento de integridade e de pureza são fundamentais para a sua vida com Deus. Sabe por que muitas pessoas estão aí patinando na derrota, na tristeza e na falência emocional, espiritual e financeira? É porque elas nunca resolveram as suas vidas com Deus, elas nunca se santificaram, elas não estão preocupadas com santidade, elas estão dentro da igreja, mas cometendo pecados, elas estão dentro da igreja, batendo palma, louvando a Deus, mas elas estão na prática da impureza, na prática da imoralidade, elas estão querendo ter sentimentos e se sentirem bem, inclusive até aceitas no ambiente cristão, mas elas não querem tirar o lixo emocional e espiritual, o lixo do pecado dos seus corações e das suas vidas. Elas se contentam com essas situações e isso promove derrota, porque aonde o pecado se estabelece, a vitória não chega. Aonde o pecado é mantido oculto e escondido, a graça de Deus não será manifestada a seu favor. Aonde as tragédias do pecado moram na vida dessa pessoa, elas serão proibidas pelo inferno, não por Deus, pelo inferno de prosperarem, porque a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, a derrota, a falência, a miséria, a tragédia, as dores, o sofrimento. Muita gente sonha com a vitória, mas quando elas começam a olhar em volta, elas só veem ruínas, falências, e elas não entendem o que está acontecendo. O que está acontecendo é que sem vida de santidade, sem vida de retidão, de pureza diante de Deus, não há possibilidade de um homem, de uma mulher, de qualquer ser permanecer no estado de vitória. É impossível ser discípulo de Jesus, por exemplo, e ser impuro ao mesmo tempo. Tem um monte de gente que diz que é discípulo de Jesus, mas quando você vai convivendo com essas pessoas, você percebe a impureza dominando a mente, contaminando os olhos, a impureza se expressando no coração dessa pessoa. É impossível ser discípulo de Jesus e ao mesmo tempo impuro. É impossível a pessoa carregar o nome de crente, por exemplo, e viver comprometido com o pecado. Porque quando a pessoa está comprometida com o pecado, o que vai acompanhar o rastro da sua existência é a derrota, nunca será a vitória. As pessoas hoje, elas têm sofrido derrotas na vida, porque a santidade já não é mais o seu maior desejo, a sua maior preocupação. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em ter as coisas do que em ser santas e puras e íntegras diante de Deus e dos homens. Hoje as pessoas estão correndo mais atrás de maravilhas do que de santidade. Hoje as pessoas estão buscando mais sinais e profecias do que vida certa com Deus. Hoje, no nosso meio, nós estamos mais interessados, e eu percebo isso, as pessoas estão mais interessadas na novela das 8 do que numa vida de integridade e de santidade diante de Deus. Quando uma pessoa diz que crê em Jesus, mas ela não se santifica, ela murcha, ela não consegue alcançar uma caminhada de vitória, ela não consegue ter uma vida de realização plena, ela terá sempre áreas abertas, feridas sangrando no seu coração e na sua história. Quando uma pessoa que diz crer em Jesus e ela não se santifica, ela não experimenta a vitória. As igrejas hoje
elas estão cheias de pessoas vazias. Hoje as pessoas que se dizem crentes, não sei se você já reparou, mas hoje as pessoas que se dizem crente, a gente encontra muito desse tipo de gente por aí, elas afirmam a sua crença em Deus, em Cristo, na igreja inclusive, mas elas falam palavrões, elas contam piadas imorais, elas assistem novelas indecentes que promovem inclusive a traição, o adultério e promovem o homossexualismo. Elas servem, muitas dessas pessoas que se dizem crentes, mas elas têm uma prática reprovável, elas servem bebidas alcoólicas, por exemplo, nas suas festas particulares. Elas namoram com a mesma liberdade e imoralidade como fazem aquelas pessoas que não conhecem a Deus, mas elas estão muitas vezes no nosso meio e elas não conseguem entender por que certas situações nunca se resolvem, nunca fluem na sua vida, por que vitórias às vezes não se manifestam naqueles desejos e sonhos que ela tem. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você quer vitória na sua vida, você tem que tomar uma atitude, a atitude da santificação. Sem santidade você não verá Deus, sem santidade você não entrará no céu e nem eu, sem santidade nenhum ser humano habitará a nova Jerusalém, porque Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, está lá em Mateus 5, porque eles verão a Deus. Quem é que vai ver a Deus? Os limpos de coração, aqueles que estão buscando uma vida de santidade. Mas e aquelas pessoas que estão no nosso meio, que vêm à igreja, que cantam, que batem palma, alguns até têm ministério, mas têm uma vida de impureza? Para essas pessoas, a derrota é o caminho aonde elas têm colocado o pé, porque não há possibilidade de vitória para uma pessoa que se torna opositora de Deus. A Bíblia diz: Deus é santo, e ela diz: sede santos como eu sou santo. Glória a Deus. Aleluia. Quem vive uma vida sem santidade, eu vou usar uma brincadeira aqui, quem vive uma vida sem santidade é flamenguista. Eu sou flamenguista. Quem vive uma vida sem santidade é flamenguista. Por quê? Porque o símbolo do Flamengo é o urubu. Então quem vive sem santidade vai viver na derrota. Sabe por quê? Porque ele é muito parecido com o urubu. Ele tem atração pelas coisas podres, ele está sempre botando o pé em todo lugar lamacento e mal cheiroso. E esse tipo de gente, mesmo dentro da igreja, ele se desvia de Deus e da presença do Senhor, porque ele se sente atraído por todas as podridões que a sociedade, o mundo, a internet e os sites estão promovendo para essa pessoa. Como o urubu, elas gostam mais da lama do que das coisas de Deus, elas gostam mais da lama do que da santidade. E quem gosta dessas coisas não alcança vitória, porque para que você e eu possamos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos ter uma vida de santidade diante de Deus e depois das pessoas. Há outras pessoas que eu descubro, elas estão na igreja, mas o coração delas estão tomados pela imoralidade. Elas frequentam a igreja, mas elas nunca desligaram as suas mentes das paixões do pecado. Elas não renunciaram, elas não confessaram os seus pecados, não abandonaram os seus pecados. E sem santificação ninguém conseguirá a vitória, ninguém alcançará a vitória na sua vida. João o Batista, ele pregou esse texto que eu li com vocês aqui, de Lucas, no capítulo 3, do verso 4 ao 6, e ele toma as palavras do profeta Isaías, e João o Batista diz assim: preparai o caminho do Senhor. Este caminho do Senhor, ele é preparado com santidade. Nós temos de ser caminho, queridos, caminhos, para que as pessoas olhem para nós e
identifique em nós santidade, compromisso com Deus, retidão, pureza, e essas coisas atrairão a vitória, porque aonde a presença de Deus está, a vitória está presente. Então você e eu precisamos ser caminho e não pedra de tropeço para a vida das pessoas, e não pedra de embaraço para a vida das pessoas. Agora preste atenção, se nós queremos ter vitória na nossa vida, há um preço a ser pago, segundo a palavra de Deus. O preço da salvação já foi pago, ninguém consegue comprar a salvação, ela é um dom gratuito de Deus, não é? Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário para que você e eu pudéssemos ter vitória, através do seu sangue, acesso a Deus através da sua morte e ressurreição. Esse preço ninguém poderia pagar, mas se você e eu queremos uma vida vitoriosa, precisamos ter uma vida de santidade, mas há um preço para isso. Qual é esse preço? Veja o que a palavra de Deus diz. Em primeiro lugar, se você e eu queremos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos aterrar todos os vales que existem no nosso ser. O verso 5 diz assim, olha o que ele diz aí: todo vale será aterrado. Os vales aterrados, preste atenção, que vales são esses que precisam de ser aterrados em nossas vidas, que precisam de ser aterrados na minha e na sua vida? Esse vale que precisa ser aterrado pode ser esse pecado oculto, esse pecado escondido na sua vida e que tem gerado uma crise terrível para a sua alma. E o pecado encoberto, o pecado oculto, ele tem o poder de trazer para a vida das pessoas tristeza, rouba a paz, ele apaga o fervor das pessoas. O pecado oculto, escondido no coração de uma pessoa, ele mata a sua amizade com Deus, ele esfria o seu coração e leva a pessoa a deixar a presença de Cristo. Há muita gente por aí que está fria na fé, sabe por quê? Elas não têm mais interesse de comparecer à presença de Deus na igreja, porque elas têm pecado oculto na vida, e quem está em pecado, quem está escondendo o pecado no seu coração, jamais alcançará a vitória. Elas não têm mais prazer, por exemplo, em contribuir, em estar na igreja para orar e cantar e adorar o nome do Senhor, porque o pecado oculto, encoberto, ele mata o seu desejo de estar na casa de Cristo, ele esfria a sua relação com Deus, ele tira o seu contentamento, porque a Bíblia diz que ele, o pecado estabelecido e não abandonado e não confessado na minha e na sua vida, ele mata a nossa relação com Deus. E ninguém consegue uma vida vitoriosa quando ela está com o pecado escondido no coração e na sua vida. E você precisa saber de uma coisa: a frieza que muitas vezes se estabelece no seu coração não é a causa da sua passividade, da sua inércia. A frieza que muitas vezes se estabelece no coração das pessoas, ela é consequência. A causa da frieza é sempre o pecado oculto, o pecado encoberto na vida, é o pecado oculto que não foi confessado, que não foi abandonado, é esse pecado que está matando a sua fé, é esse pecado que está matando a sua relação com Cristo, é esse pecado que vem gerando morte no seu relacionamento com Deus. Esse pecado, ele vai gerando na vida de qualquer pessoa frieza, indiferença para com as coisas de Deus. A mãe não sabe, o pai não sabe, o pastor não sabe, a esposa não sabe, o marido não tem nem ideia do que você está fazendo, mas Deus sabe, Deus vê, Deus conhece todos os segredos do seu coração. E se você quer uma vida de vitória, você precisa ter disposição de aterrar esses vales. Que pecado é esse que você esconde no teu íntimo, querido? E você não quer se livrar dele?
A pior situação que pode acontecer na vida de uma pessoa que se aproxima de Deus é ter consciência, noção do seu erro, da sua transgressão, do seu pecado e não querer se livrar disso. Isso produz derrota. Isso não permite que você tenha vitória. É preciso acertar a vida com o Senhor Jesus, é preciso, diz aqui esse texto, aterrar esses vales, é preciso ter uma vida de santidade diante de Deus e dos homens. Esses vales que existem na sua vida precisam ser aterrados hoje mesmo, em nome de Jesus. Hoje mesmo, em nome de Jesus, você precisa confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado, para que a vitória de Cristo venha sobre a sua vida. Os pecados precisam de ser confessados e abandonados, porque só é possível ter uma vida vitoriosa quando nós vivemos em santidade diante de Deus. Por isso, João Batista, ele chega pregando a mensagem do Evangelho, e ele traz essa palavra extraordinária. Ele diz aqui: preparai o caminho do Senhor, e ele diz: todo vale tem que ser aterrado. Ele está falando de conserto. Não é possível alguém ter uma vida vitoriosa se ela não tiver disposição de santificar a sua vida diante de Deus. Deixe de brincar com as coisas de Cristo. Às vezes você pensa que Deus não mostra e não revela as coisas, mas Deus mostra e Deus revela as coisas. E você precisa entender que nessa noite Deus está falando com você. É hora de você nivelar as coisas. É hora de abandonar pecados, de confessá-los e de acertar a sua relação com Deus, para que a vitória possa alcançar a sua vida profissional, para que a vitória possa alcançar a sua vida sentimental, para que a vitória possa alcançar a sua casa, os seus filhos e seus netos, porque a bênção de Deus, quando ela se derrama sobre a nossa vida, ela vem de maneira plena, e ela é para mim e para toda a minha casa. Em segundo lugar, se nós queremos uma vida vitoriosa, diz aqui João Batista, todos os montes e outeiros, ele diz, precisam de ser nivelados. Veja o que ele diz no verso 5, ele diz assim, olha: e nivelados todos os montes e outeiros. Preste atenção, existem muitos montes que são obstáculos e que impedem o agir de Deus a seu favor e a meu favor, se esses montes não forem removidos, não forem jogados para fora. O Senhor, por exemplo, Ele não se manifesta aonde há soberba, arrogância e rebeldia. Você pode estar dizendo assim, mas eu não me considero soberbo, eu não me considero arrogante e muito menos rebelde. Rebeldia não é só resistência à autoridade do pai e da mãe, resistência à autoridade de um pastor. A rebeldia é algo que Deus abomina, porque há muitos rebeldes silenciosos diante de Deus. Eles conhecem a vontade de Cristo, sabem o que Deus diz a respeito de algumas práticas que ele tem cometido na vida, mas ele não as abandona, ele não as renuncia. Isso, ou essa é a pior espécie de rebeldia, o rebelde calado. Quem é pai sabe muito bem do que eu estou dizendo. Às vezes a gente tem um filho, um menino, uma menina, você conversa com ele, orienta ele, fala aquilo que ele precisa de ouvir, aquilo que é necessário corrigir, ele não te retruca, ele não argumenta com você, ele fica em silêncio, você olha para a cara dele, parece que ele está concordando com
tudo que você está dizendo. Aí você, depois de passar aquele sermão, de dar aquela escovada no cidadão, sai dali pensando assim: bom, agora ele vai tomar rumo. Ele não falou nada, ele vira as costas e continua do mesmo jeito. Essa é a pior rebeldia que pode existir, a silenciosa. Tiago, no capítulo 4, no verso 6, ele diz assim, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Satanás, por exemplo, quando você lê o capítulo 14 de Isaías, que relata a queda do diabo, a sua expulsão dos céus, você vê que ele caiu, saiu da presença de Deus, porque um monte se levantou no seu coração e na sua história, o monte do orgulho, a da rebeldia também, a da soberba também, e isso tomou conta do coração deste ser, e Deus não tolerou no céu o orgulho, nem a soberba, e nem a rebeldia, e ele expulsou Satanás de lá, porque aonde existe a rebeldia, a presunção, o orgulho, Deus não tolera essas coisas, Deus não aceita isso, onde as pessoas buscam, por exemplo, glória para si mesmos, não há espaço para Jesus se manifestar. Onde os crentes buscam aplausos e promoção pessoal, aí também o Espírito Santo não é derramado. Aonde esses montes não são removidos, não é possível chegar e estabelecer a vitória de Deus para a sua vida. Você quer ver outro monte que impede as pessoas de serem vitoriosas? É um monte da incredulidade. Onde há os montes da incredulidade, Deus retém as suas bênçãos. Foi por causa da incredulidade, e eu quero chamar à sua memória várias passagens bíblicas. Foi por causa da incredulidade que a Bíblia diz que Jesus não fez muitos sinais e maravilhas na cidade de Nazaré, aonde ele foi viver e morar. Foi por causa da incredulidade que o povo de Israel andou 40 anos no deserto. Eu percebo que muitas pessoas, elas oram às vezes pela situação desafiadora que elas estão vivendo, mas incrível, por mais desafiadora que seja a situação que elas estão vivendo, elas oram, mas elas não creem de fato que Deus vai abrir os céus sobre as suas vidas. Muitas pessoas até pedem diante das suas necessidades, mas elas não esperam de fato receber de Deus. Esses montes da incredulidade precisam de ser removidos da minha e da sua vida. Nós precisamos acertar isso com Deus, porque para que Deus possa visitar a minha vida e a sua vida com o seu poder e com a sua vitória, o orgulho, a incredulidade, a rebeldia tem que ser posta para fora. Nós queremos vitória para a nossa vida profissional, nós queremos vitória para a vida dos nossos filhos, nós queremos vitória na vida sentimental, não é verdade? Ter um casamento, um relacionamento vitorioso, abençoado, mas isso só é possível quando você obedece à palavra de Deus, quando você começa a remover aqueles montes que impedem a vitória de chegar na sua vida. A vitória veio para Marta, Maria e Lázaro, lá em João no capítulo 11, sabe por quê? Jesus é o dono do milagre, Jesus é o dono de todo o poder nos céus e na terra, e quando ele chega em Betânia, aquelas mulheres precisavam de vitória. Marta e Maria tinham perdido Lázaro, Jesus chora diante da morte de Lázaro, e ele se vira para uma das suas irmãs e diz assim: onde é que vocês o sepultaram? E aí ela diz: Senhor, ele já cheira mal. Olha só, Jesus não perguntou como é que ele estava, Jesus sabia que ele já estava com 4 dias de morto e já estava cheirando mal para valer.
ela já entendeu o que Jesus queria fazer, ela não acreditou que Jesus podia ressuscitar Lázaro. Quando eu pergunto, onde é que vocês enterraram? Ela falou assim, o senhor está querendo ressuscitar ele, mas ele já está cheirando mal, já decompôs, o cérebro já derreteu, a carne já está podre, não tem mais jeito não. Onde é que chegou lá o túmulo? Interessante que quando eu estive em Betânia, na cidade de Betânia, num túmulo que eles dizem historicamente ser o túmulo que Lázaro foi enterrado, não sei se foi ali, mas é muito parecido, uma pedra enorme na entrada daquele túnel. Jesus chegou lá, e antes de Jesus trazer a vitória, ele disse o seguinte: tirai a pedra. Quem remove a pedra é você, quem remove o monte é você, quem tem que tomar uma atitude é você. Porque quando você tomar a atitude de eliminar o pecado, de remover o monte, de abandonar a rebeldia, de deixar a incredulidade, de largar a soberba, quando você faz isso, Deus entra com o milagre. Deus faz o que você e eu não podemos fazer, mas a atitude de pôr para fora essas coisas é minha e sua, para que a gente possa ver a glória de Deus e a vitória de Cristo na minha e na sua casa. Em terceiro lugar, se nós queremos uma vida vitoriosa, diz aqui João Batista, precisamos corrigir e endireitar os caminhos tortuosos. Irmãos, o verso 5 ele diz aí: os caminhos tortuosos serão retificados. João não está usando vários adjetivos para dizer a mesma coisa. Cada palavra que ele usa tem uma aplicação prática para a minha e para a sua vida. Se queremos vitória, ele diz, é preciso endireitar os caminhos tortos que ainda estão presentes no meu e no seu coração. E deixa eu te perguntar, que caminho torto existe na sua vida? Porque tem muita gente na igreja com um caminho totalmente torto. Você acha que isso é da agora? Não, não é da agora não, porque lá em 2 Crônicas, no capítulo 7:14, você conhece a história. Há um clamor da palavra de Deus dizendo assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e ele diz assim, e se converter dos seus maus caminhos. O clamor do profeta, o clamor de Deus naquele texto é para que o seu povo, não os ímpios, mas o seu povo abandone os caminhos tortuosos, os maus caminhos, porque não há como ter vitória andando no caminho torto. Aliás, a musiquinha, né? Conhecia o quê? Um homenzinho torto, que andava no caminho torto, que tinha uma vida torta. Jesus endireitou, só Jesus. Eu tenho descoberto que na vida de muitas pessoas, esse caminho torto tem sido alimentado por imoralidades, por pornografia, pelo WhatsApp e por sites nada recomendáveis. Eu tenho descoberto que na vida de muita gente, o caminho torto tem sido alimentado, inclusive por novelas indecentes, por séries da Netflix e por programas que são verdadeiros semeadores de males na mente e na vida de muitas pessoas. É dessas coisas que procedem abominações no nosso coração, é dessas coisas que nós vamos sendo contaminados, porque muitas pessoas estão alimentando caminhos tortos na sua vida, porque elas não tomam a atitude eliminar aquilo que Deus abomina. E aí, quando a desgraça começa a se abater sobre a nossa vida, quando os problemas começam a cair sobre o nosso telhado, quando as dificuldades com as quais nós lutamos parecem nunca terminar, eu ouço as pessoas dizendo assim: mas por que eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, isso não muda? Não muda porque você tem um caminho torto na sua vida. Eu
nunca vou me esquecer de uma experiência que eu tive com uma pessoa que eu pastoreei lá em João Monlevade. Uma mulher. Um dia ela me procurou, se assentou no meu escritório. Não, perdão, não foi em João Monlevade, foi em Jacareí, em São Paulo. Agora eu me lembrei, Jacareí, São Paulo. Eu fui pastor no Vale do Paraíba, em Jacareí, enquanto fazia a universidade em São Paulo, em Jacareí. Essa mulher da minha igreja, uma mulher líder na igreja. Eu tomei posse naquela igreja, e um dia ela me procurou para conversar, depois de ouvir uma pregação minha, talvez como essa. E ela falou assim: pastor, se assentou diante de mim, pastor, eu tenho um caso com um homem. Eu falei: como é que é? Eu tenho um relacionamento com um homem. Ela era, não me lembro agora se ela era separada ou divorciada ou viúva, não me lembro. Eu tenho um caso com... Vem cá, você não casou, você tem um caso? E aí? Eu falei assim: pastor, o que o senhor acha? Eu falei assim: irmão, eu não acho nada. A Bíblia diz que o solteiro tem que ter vergonha na cara, se ele é crente, juízo. Sexo não é para solteiro, é só para casamento. Se ele é divorciado ou divorciada, viúvo ou viúvo, ele tem o direito de reconstruir a sua vida, mas tem que ter também juízo e vergonha para honrar a Cristo na sua vida. Mas a senhora, pelo que a senhora está me dizendo, está tudo errado. A senhora é líder aqui na igreja e está com um relacionamento com um homem e não casou e não está. Aí eu ouvi um negócio que me estarreceu. Ela me disse com toda a calma e naturalidade: pastor, eu sinto que Deus ouve a minha oração. Quando eu dobro os meus joelhos no meu quarto, eu vou orar, eu sinto a presença de Deus. Aí, irmãos, eu fui muito honesto com ela, como sou com você. Eu disse assim: você sente tudo, mas esse sentimento não é de Deus, é do seu coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. A fé não tem relação com sentimentos. A fé, ela é vivida pela palavra de Cristo. É sim, sim, não, não. O que passa disso é do inferno. E a senhora está caminhando para o inferno se não mudar de vida, não se arrepender, não tomar postura. Como é que alguém pode querer vitória se ela contraria os valores e os princípios da palavra de Deus? É impossível, não tem como. Há pessoas, eu descubro que elas são piedosas na igreja e são malignas dentro de casa. Como é que elas vão ter vitória? Há pessoas que são amáveis com os de fora e grosseiros com os membros da sua família. Enquanto esses caminhos tortos, meus amados, eles não forem acertados, não haverá vitória, não haverá uma manifestação do Senhor a seu favor. Para que haja vitória na minha vida, na sua história, é necessário que você abandone o caminho torto. Não adianta você vir ao culto, escutar essas mensagens, adorar esse Cristo maravilhoso que temos, se Ele não pode alterar a sua vida. Lá em Apocalipse, quando o apóstolo João tem uma visão dos céus, e ele começa a descrever para nós essa visão das coisas extraordinárias que um dia os nossos olhos vão contemplar. Deus ordena a João, depois também dessas visões, que ele escrevesse lá algumas cartas a algumas igrejas. E então ele escreve cartas a algumas igrejas. E é interessante que uma dessas igrejas de Apocalipse tinha nome de que estava viva, mas na verdade ela estava morta, por causa dos caminhos tortos que haviam no coração daquele povo. Querido, para que haja vitória na sua vida, você tem que renunciar o caminho torto em nome de Jesus. Em quarto lugar, se queremos vitória, os caminhos escabrosos
precisam ser aplanados. O verso 5 diz assim: e os escabrosos aplanados. Você sabe o que significa escabroso? A gente tem que correr no dicionário às vezes, né, Lucas? De vez em quando nem que ler, você falou que vai no dicionário. Escabroso é fora do devido lugar. Escute isso. Existem muitas pessoas que estão fora do lugar, fora do centro da vontade de Deus. Existem pessoas que estão vivendo como Jonas. Agora eu vou pegar a história bíblica. Estão vivendo como Jonas, estão fugindo de Deus, estão fora do lugar. Existem outros que estão vivendo como Adão. Sabe o que Adão fez quando ele pecou? Ele começou a se esconder de Deus. Tem gente se escondendo de Deus dentro da igreja. Existem crentes que estão vivendo como Ananias e Safira, que quando vão levar ao altar do Senhor a sua oferta e dízimo, eles estão mentindo para Deus. Existem pessoas que estão vivendo como Acã, aquele homem guerreiro de Israel, que entrou com a multidão para poder destruir a cidade de Jericó. Eles estão escondendo os seus pecados de Deus. Acã promoveu derrota em Israel, porque ele escondeu os seus pecados de Deus. Existem crentes, irmãos, que estão como Sansão, tendo envolvimentos emocionais fora da vontade de Deus, estabelecendo relacionamento emocional com gente que não tem temor de Cristo, que não conhece a Deus. A Bíblia diz como luz e trevas vão se misturar nesse negócio. Existem pessoas que estão como Geazi, aquele discípulo de Eliseu, cobiçando as riquezas do mundo, e isso está trazendo derrota, doença, problema para a alma e para a vida dessas pessoas. Existem crentes, eu descubro que são semelhantes ao rei Saul, quando perdeu a presença e a glória de Deus da sua vida, estão sempre jogando lanças e farpas contra os ungidos de Deus. Existem pessoas que são como o sumo sacerdote Josué. Se você não leu, vai descobrir quem ele é depois, que está ministrando na casa de Deus, mas com as vestes impuras. Todas essas pessoas estão fora do lugar, e por isso a vitória não as alcança. Elas são adversárias de si mesmo. Se você e eu queremos vitória na nossa vida, nós precisamos entender que nós precisamos, amados irmãos, eliminar esses caminhos escabrosos. Nós não podemos ficar fora do devido lugar, e o devido lugar que você e eu precisamos estar é no centro da vontade de Deus, é vivendo em santidade, é vivendo em retidão, é vivendo em pureza, e doa o que doer na sua carne. Corte esse caminho. Hoje é tempo de você aplanar. Hoje é tempo de você consertar, de você emendar os seus caminhos, para que a glória de Deus possa descer e se manifestar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Se você deseja vitória, você tem que abandonar o caminho escabroso. Você tem que voltar para o centro da vontade de Deus. Ainda que isso promova dores no seu coração, dores na sua alma. Essa semana eu estava orando por vocês, como sempre faço, nome por nome, não todos de uma vez, porque senão eu não ia conseguir sair do escritório. Eu oro por 4, 5, 6, 8. Mas essa semana eu tive uma experiência tão linda com Deus no meu escritório enquanto estava orando. Eu fui tomado por uma gratidão tão grande, quando Deus trouxe a minha memória de onde Ele me tirou, o que Ele fez na minha vida. Eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, pela gratidão de como Deus me tirou do caminho torto, escabroso. E o caminho escabroso é você estar no lugar errado, fora da vontade de Deus. E aí eu me lembrei dessa casa e de vocês. Você já conhece essa história, mas eu quero terminar a minha pregação relembrando ela de novo. O último lugar que eu queria na minha vida ser pastor era na cidade de Manhuaçu. Era o último lugar que eu queria. Você lembra da história?
Passava aqui na BR de férias, indo para Vitória, e eu falava comigo: meu Deus, ô lugarzinho feio, parece uma favela, ninguém reboca nada nesse troço. Eu tenho pena do pastor metodista que mora nessa cidade. Eu dou graças a Deus que eu nunca vou pastorear nessa cidade. Você conhece essa história? Mas eu estava chorando profundamente no meu escritório quando eu lembrei disso. Sabe por quê? Pensa num homem que é feliz com Deus estando aqui nessa cidade. Pensa num pastor que é feliz de pastorear essa igreja. Falei: Deus, o Senhor é bom demais, porque eu não fiz, a minha vontade era ir para outras bandas, era para ir para outros lados. O Senhor me trouxe para um lugar que eu achava horrível, mas aqui era o centro da vontade de Deus para a minha vida. E aqui Deus me tem tornado feliz. Aqui Deus tem me ajudado nas minhas lutas e dificuldades e angústias, e em todas elas eu tenho encontrado socorro de Deus. Sabe por quê? Porque eu abandonei os meus caminhos escabrosos. Eu, como pastor, estava querendo botar o pé num caminho escabroso. Eu não ia fazer nada, eu queria ir para outra igreja. Eu tinha uma ideia: eu quero ir para aquela igreja. Deus me envia para cá. Deus me tirou da posição de um caminho escabroso para estar aqui em Manhuaçu. E eu estava num momento de quebrantamento diante de meu Deus. Eu falei: Deus, o Senhor é bom, o Senhor tem me sustentado há 18 anos nessa comunidade, tem tido compaixão de mim, desse povo. Deus é bom. E quando você e eu obedecemos a sua palavra, a única coisa que vai acontecer contigo é a vitória. A graça de Deus te socorrerá se você abandonar o caminho escabroso. Você terá contentamento no seu coração, mas para isso você tem que romper com o pecado. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar. Eu quero que você feche seus olhos. Seu momento de oração, meu, seu, nosso, com Deus. Pense agora um pouquinho. Que veredas, que caminhos precisam ser endireitados na sua vida? Que vales têm que ser aterrados e nivelados? Quais são os montes e outeiros que você tem que aplanar, pôr para fora? Que caminhos tortuosos você tem que abrir mão para que a vitória, a bênção de Deus chegue até você? Que caminhos escabrosos você precisa deixar, querido? Faça uma avaliação sincera com Deus, com Cristo, da sua vida. Você não vai deixar essas coisas por causa de mim. Você deve deixá-las por causa de Cristo, que te ama, que entregou a sua vida na cruz do Calvário, que pagou um preço pela minha e pela sua salvação que nenhum de nós poderíamos pagar. Mas agora, olhe você, olha como é que você está. Você está frio, indiferente. Você acha que é a igreja? Não é a igreja, é o pecado. É o pecado que entrou, é o pecado que tem te encurvado, te tornado essa pessoa fria, indiferente, distante. É o pecado que faz isso. E nessa noite você precisa acertar as coisas com Deus.
Como é que você vai ter coragem de continuar sustentando essa pornografia na sua vida? Você acha que eu não sei? Eu não nasci ontem. Agora Deus vê todas as coisas. Como é que você, moça, rapaz, vai continuar sustentando um namoro desse, cheio de intimidade, que não é permitida por Deus antes do casamento? Deus não está nesse negócio. Seu coração pode estar, mas Deus não está nesse negócio. Como é que você pode alcançar a vitória se você está vivendo em desobediência e você sabe disso? Como que a vitória do céu vai se manifestar na sua vida? Há quanto tempo eu venho pregando para você, querido? Quanto tempo, querida, você vai continuar nesse relacionamento que Deus abomina? Se é solteiro, solteira, divorciado, divorciada, vai ficar na prostituição até quando? Até quando? Tem que acertar os caminhos com Cristo. Você é casado, casada, e vai ficar no adultério achando que Deus não sabe. Que é isso? Até quando isso vai durar na sua vida? João disse: preparai o caminho do Senhor, abandone os caminhos tortuosos, nivele esse vale, resolva isso, tome uma atitude para que a sua vida seja vitoriosa. Rompa com essa escravidão, com esse hábito, com esse vício, com essa prática. Eu quero orar com você, de olhos fechados. Você está entendendo que tem que acertar as coisas com Deus? Então levante sua mão, você que entendeu isso e que precisa disso. Nós vamos orar. Nós vamos orar juntos, mão para os céus. Pai, nós queremos nesse momento, a Deus, apresentar ao Senhor todas as mãos que se erguem nessa noite, porque o Senhor é um Deus que sonda os nossos corações. O salmista dizia e diz que o Senhor sabe quando eu me levanto e quando me assento, que o Senhor sabe de detalhes íntimos da minha vida. Meu Deus, perdoa o nosso pecado, perdoa todo esse lixo que o maligno conseguiu de alguma forma, por autorização nossa, por fraqueza nossa, estabelecer na nossa vida. Perdoa o nosso pecado, Senhor. O diabo está feliz quando os pecados ocultos que escondemos, porque ele sabe que ele pode nos acusar a mente e o coração de todos eles. Mas agora, Deus, essas mãos levantadas confessam os seus pecados, suas transgressões. Perdoa a nossa malignidade, Senhor. Perdoa o nosso pecado contra Ti, a nossa rebeldia, porque conhecemos a verdade, conhecemos a luz e preferimos as sombras, as trevas, e nós não temos paz quando fazemos isso, Pai. Não temos vitória, não temos realização. Pior, nós apagamos a Tua luz na nossa vida. E o apóstolo João diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 6,
que se falamos que conhecemos Jesus, devemos andar como Ele andou. E eu tenho certeza que o Senhor não colocaria os olhos aonde nós temos colocado, que o Senhor não pegaria coisas que temos pegado, que o Senhor não viveria como muitos de nós vivemos. Perdoa o nosso pecado, Jesus, lava-nos com teu sangue. Espírito Santo, olha o coração desse homem, dessa mulher, Pai, traz arrependimento para nós, traz quebrantamento para a nossa alma, Jesus. Nós não queremos ficar distantes da tua glória, da tua manifestação, da tua bondade, e nem da vida eterna, que custou um preço elevado ao Senhor, meu Deus. Perdoa o pecado do meu irmão, da minha irmã. Dá a ele coragem, dá a ela, ó Deus, uma atitude de fé para botar para fora aquilo que tem que ser eliminado, para que possamos viver de forma que te agrade, para que a vitória e a liberdade seja uma realidade no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, Pai. Nós te louvamos, porque a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. E eu creio que agora, Senhor, há um derramar da tua graça, há um lavar do teu Espírito nessa noite para os nossos corações, há um mover do Senhor limpando, trazendo paz, restauração nessa noite. E nós te pedimos, Espírito Santo, fortalece o coração do meu irmão, da minha irmã que tem a sua mão erguida nesta hora, para uma vida vitoriosa de santidade, pureza e retidão na tua presença. Eu oro com fé, no nome de Jesus. Amém.